Seja bem-vindo a mais um Ensino Fiel. Já estamos no episódio 40 do nosso Ensino Fiel. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Nesta aula com Juan de Paula, exploraremos a origem do evangelicalismo e como as denominações protestantes passaram a ser chamadas de evangélicas. Aprenda mais sobre os evangélicos nesta bela aula com Juan de Paula do curso Teologia Contemporânea do Cursos Fiel. Pedimos que avalie ou curta esse episódio na plataforma onde estiver nos acompanhando. Isso nos ajuda a aprimorar os conteúdos e a alcançar mais pessoas. Ensino Fiel, episódio 40. Por que somos chamados de evangélicos? Com Juan de Paula, aula 7 do curso Teologia Contemporânea do Cursos Fiel. O tema da aula, que é o evangelicalismo, ou o chamado movimento evangelical. O que vem a ser esse evangelicalismo, né? Então, vamos relembrar o contexto histórico. Isso já foi tocado muito bem nas aulas anteriores, nos outros módulos. Aqui só a título de contextualizar o movimento evangelical, ou melhor, situar o movimento evangelical dentro desse contexto de efervescência teológica do século XX. Então, a partir do século XVIII, a gente tem o modernismo teológico, a teologia liberal, basicamente aqui demasiadamente imanente a negação dos fundamentos da fé cristã. Ela, então, nasceu no século XVIII e vem se desdobrando até o século XX, que é o período que nós estamos estudando aqui. Não é que ela cessou, ela continua com as suas variações, infelizmente, mas ela nasce aqui no século XVIII e tem seus desdobramentos não mais no seu modelo clássico, como já foi visto no primeiro módulo, mas teve aí suas variações. Tanto é que eu estou usando teologias contemporâneas, no plural, né? Então, uma reação ao modernismo teológico, à teologia liberal, sobretudo nos Estados Unidos, no início do século XX, foi um movimento fundamentalista. Lembrando que o termo fundamentalista aqui não é utilizado de forma pejorativa, como uma marca de alguém fanático, alguém disposto a colocar uma bomba em nome da ssua fé ou se explodir, algum movimento extremista. Não é esse tipo de uso que nós estamos fazendo aqui. O termo fundamentalista aqui ele tem um caráter técnico da teologia, e fundamentalista vem da afirmação dos fundamentos. Fundamentalistas vêm de fundamentos, aqueles que afirmam os fundamentos. E quais fundamentos são esses? Basicamente dois. É um movimento que começa no início do século XX, e dois pressupostos desse movimento são a inspiração verbal plenária das Escrituras, a sua inerrância, né? A supremacia das Escrituras e a divindade do Senhor Jesus Cristo em sua encarnação, pessoa, morte expiatória e ressurreição. Então, a supremacia das Escrituras inerrantes, inspiradas de forma verbal plenária, e também a divindade do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, uma pessoa plenamente homem, plenamente Deus, como já falamos em relação à Calcedônia, o credo de Calcedônia de 451 depois de Cristo. Então, o movimento fundamentalista ele nasce afirmando os fundamentos da fé, porém
em seu desdobramento nas décadas posteriores, aí pelo menos 10, 20, 30 anos depois, e dando sequência ao seu surgimento, houve nesse movimento uma negação, seja ela de forma retórica ou não, ou somente em ação, houve uma negação da bondade de Deus na criação. Então, um movimento que se tornou por demasiado separado da criação, o que é diferente de separado do mundo aqui, né? O mundo como um sistema de valores hostil a Deus, hostil à fé cristã. Então, não, eles fizeram uma separação da criação, da cultura, compreendendo qualquer envolvimento social ou cultural como uma perda de tempo em relação à proclamação do Evangelho e etc. E também tornando doutrinas um tanto periféricas na questão da fé e da salvação, doutrinas importantes, mas não fundamentais ou centrais para a salvação em Cristo, tornando essas doutrinas, então, um aspecto de um álibi para uma não unidade com outros irmãos que pensavam diferente, sobretudo no aspecto aqui da escatologia, né? Então eles tinham uma posição escatológica específica, e quem não aderisse àquela posição, então já era visto com uma maior desconfiança, colocando um aspecto secundário da escatologia como um aspecto primário da fé cristã, né? Correram aí nesse erro no início do século XX. Então, o que vem a ser o movimento evangelical? Ele procura trazer no cenário da teologia contemporânea o significado da expressão evangélico. E a pergunta, o que é ser um evangélico? Aqui a gente tem que compreender, voltando no tempo de novo, que o termo evangélico ele surge originalmente no século XVI, na reforma com Lutero e Melanchthon, ali na Alemanha ou na região germânica, para designar o nascente movimento de reforma pela ênfase ao retorno do Evangelho, a salvação pela graça mediante a fé, e para diferenciá-los da tradição cristã vigente naquela época. Então, os evangélicos eles são popularmente conhecidos como luteranos, né? Então quer dizer, quem não é luterano não é evangélico? Não. Ali no século XVI, eles foram chamados com esse nome, evangélicos, enquanto a reforma na Suíça, com Zwingli, Bullinger, Calvino, Martin Butzer, foram chamados de reformados, evangélicos e reformados. As reformas ali magisteriais daquele momento, no século XVI, a reforma da igreja. O termo evangélico ele toma uma proporção maior nos séculos XVII e XVIII, onde vem aí o que chamam de o movimento moderno das denominações, com os movimentos de renovação espiritual. Por exemplo, os morávios e os metodistas, pela ênfase na necessidade de conversão pessoal, a piedade cristã, a devoção cristã pessoal e paixão missionária. Então, o termo evangélico ele toma uma proporção maior nos séculos XVII e XVIII. O evangelicalismo, agora já voltando para o século XX, o evangelicalismo do século XX procura resgatar o que é realmente um evangélico, o que é realmente ser um evangélico, mas ele também foi chamado de neo-evangelicalismo,
compreendendo que quem trouxe essa alcunha compreendeu que o movimento evangelical ele já nasce no movimento evangélico da reforma protestante do século XVI. Aqui é uma questão de semântica e de entendimento, mas importante para nós saber, independente se é um evangelicalismo original ou um neo-evangelicalismo, né? Claro que há uma continuidade desse movimento em relação à reforma, dentro do que podemos chamar de uma tradição evangélica. O movimento evangelical ele tem sim uma continuidade, obviamente. Mas enquanto movimento, especificamente falando, ele surge no cenário do pós-guerra, após Segunda Guerra Mundial, como uma opção fiel à revelação divina nas escrituras sagradas, sem, contudo, diferente do movimento fundamentalista, abdicar da bondade de Deus na criação e através de um engajamento intelectual na cultura. Então, uma das marcas aqui do movimento evangelical, depois eu vou eu vou citá-las uma por uma em suas ênfases, né? As ênfases dentro do movimento evangelical, mas uma de suas marcas é o engajamento na cultura, diferente dos fundamentalistas, que optaram por uma separação radical e uma negação em relação à cultura. O movimento evangelical ele procura afirmar os fundamentos da fé e também, não mais, porque não é uma contradição, e também oferecer um engajamento intelectual na cultura, fazer o que o nosso Mestre Senhor Jesus nos mandou, ser sal na terra e luz no mundo. Então, o movimento procura manter algumas ênfases do movimento fundamentalista. Que ênfases são essas? A Escritura, uma percepção realista da Escritura, tendo ela como em sua supremacia na revelação de Deus, sua autoridade, sua suficiência, né? A inspiração verbal plenária, como já falei, e também procura manter essas ênfases, também a divindade de Cristo, óbvio, sua singularidade na salvação, uma outra marca, e o engajamento cultural, ou o engajamento intelectual na cultura, sem o separatismo da criação, sem se afastar da criação, da sociedade, ou criar uma bolha separatista, né? O separatismo no sentido de santidade, ou no sentido de separação do mundo. Mundo aqui não é criação, não é mundo físico, né? Não é o cosmos, utilizando aqui a linguagem do apóstolo inspirado João. Não é o mundo físico, é o mundo como presente século, o aion do grego, o mundo que é um sistema de valores que é hostil a Deus e à fé cristã, né, consequentemente. Então, o evangelicalismo ele procura também responder ao liberalismo teológico com uma argumentação robusta, desfazer o mito de que é totalmente possível, mas não só possível, como recomendado um cristão ele ser alguém que tem uma fé sólida no Senhor Jesus e na sua palavra revelada, convicto na fé cristã, e também ter uma pujança intelectual, ser um estudioso, um diletante, um leitor, conhecer o pensamento humano. Então, os liberais, a teologia liberal entendeu que não havia muito uma conciliação entre a fé cristã com uma vida ativa intelectualmente falando, uma atividade intelectual. O evangelicalismo vai dizer que não. Não é só possível, como é recomendado o cristão ele ser profundamente firme na fé, nas suas convicções,
ter uma devoção e uma piedade pessoal intensa na sua relação pessoal com o Senhor Jesus e com o Deus Trino, e também ter uma atividade intelectual robusta, né, e diligente. Então, o movimento evangelical teve entre seus fundadores nos Estados Unidos o teólogo Harold Lindsell, escreveu um livro que numa tradução livre seria A Batalha pela Bíblia, muito importante naquele período, como uma marca do movimento evangelical, tendo aí a supremacia das escrituras. Harold Ockenga, um congregacional que fundou ali, foi um dos fundadores do Wheaton College, uma faculdade norte-americana que foi um centro ali de desenvolvimento intelectual do evangelicalismo, do movimento evangelical. Billy Graham e Carl F. H. Henry. Esses homens eles estavam tanto dentro da tradição batista, como Lindsell, Graham e Henry, e o Ockenga era congregacional. O centro de divulgação inicial foi aqui o já citado Wheaton College, e depois, por meio de Charles Fuller, a fundação do Seminário Fuller na Califórnia, que ele começa como um seminário para divulgar a produção teológica e intelectual do evangelicalismo. Depois, porém, quando o filho do Charles Fuller, o Daniel Fuller, assume, ele então já abre, ele era um adepto do método histórico crítico, ele já abre então o seminário para essa vertente, se afastando um pouco, ou bastante, né, do evangelicalismo, dos fundamentos ali primordiais do movimento evangelical. No Reino Unido, enquanto nos Estados Unidos esse movimento foi liderado por batistas e congregacionais, com cooperação também de presbiterianos, deixando isso claro, no Reino Unido o movimento evangelical foi liderado pelos anglicanos, os saudosos John Stott e o J. Packer, ou J. Packer, aqui portuguesando aqui a pronúncia, né? Então, foram liderados por anglicanos no Reino Unido, na Grã-Bretanha, na Inglaterra, né? Enquanto nos Estados Unidos por batistas congregacionais, debaixo de influência de professores também presbiterianos. Então eu quero aqui destacar dois líderes do movimento evangelical. Eu vou dissertar um recorte biográfico e de pensamento de um deles. A gente tem o pastor Billy Graham e o doutor Carl F. H. Henry. O pastor Billy Graham, ele é muito conhecido, foi muito conhecido, já falecido, pelas suas cruzadas evangelísticas. Então, provavelmente, alguns aí especialistas de história da igreja falam que ele foi o homem que pregou o Senhor Jesus Cristo para o maior número de pessoas na história da igreja, um feito grande e nobre para a glória do Senhor. O pastor Billy Graham, ele foi uma liderança do movimento evangelical, tornando conhecido em suas cruzadas, em sua intensa atividade evangelística, as cruzadas evangelísticas. E, a título de curiosidade, o pastor Billy Graham esteve no Brasil, pregando no Maracanã, bem do lado de onde eu resido, em 1960 e também em 1974. Inclusive, com as vindas do pastor Billy Graham para o Brasil, algumas igrejas foram plantadas de tradição batista, a meu conhecimento, podem ter tido outras também, e uma delas foi onde eu fui alcançado pela graça de Deus 40 anos depois da primeira vinda do pastor Billy Graham
ao Brasil. Então, o pastor Billy Graham ele foi responsável pela difusão do evangelicalismo no que a gente chama de movimento de massas, né, no sentido de mais no ambiente da evangelização e da comunicação popular. Diferente do pastor Billy Graham, mas muito companheiro dentro dessa liderança do movimento evangelical, ministério, queria falar desse autor, a quem eu tenho desenvolvido um carinho em relação aos seus livros. Lamentavelmente, ele é pouco conhecido do público evangélico no Brasil, mas vamos tratar de algumas curiosidades em relação a ele aqui, que é o Carl Ferdinand Howard Henry. Ele nasce em 1913, vem a óbito aí em 2003, portanto aí tendo 20 anos do seu falecimento. Então, um recorte biográfico, né, enquanto Billy Graham era um exímio evangelista e representava o evangelicalismo de uma forma mais popular, como eu mencionei, nas cruzadas evangelísticas, Carl Henry, ele representou o movimento evangelical nas esferas docente e intelectual. Então, enquanto numa área da evangelização, também do ministério pastoral, mas mais um enfoque na evangelização, o Dr. Carl Henry representou o movimento evangelical no contexto da docência acadêmica, da docência teológica e também da produção intelectual, livros e palestras pelo mundo inteiro. Um pouco de sua biografia: Henry nasce como filho de imigrantes teuto-americanos, imigrantes alemães, que ao migrarem para os Estados Unidos, até o nome final era Henrique, né? Não era Henry, então eles mudam o sobrenome por conta de um sentimento anti-germânico, até por causa ali de questões relacionadas às duas grandes guerras do século XX, né? Então, essa família migrou, era uma família de bastante trabalho, eles não eram pobres no sentido estrito do termo, mas também não eram abastados, era uma família que se mantinha com bastante trabalho, sendo Henry o mais velho de 8 irmãos, né? Então, seu pai era de tradição luterana, sua mãe católico-romana, porém Henry narra em sua autobiografia que não havia nenhum interesse na devoção cristã no período de sua infância, na sua família. Ao terminar o período colegial, essa informação é importante para a gente entender alguns aspectos aí de atividade e atuação de Henry. Ao terminar o período colegial, Henry desponta, ele se torna um prodígio em uma proeminente carreira jornalística. Ele se torna um jornalista prodígio, chegando até, no período final de sua atividade como jornalista, escrever artigo e matéria para o conhecido New York Times, né? Ele é alcançado pela graça de Deus através de uma senhora que o apresenta ao movimento de evangelização e discipulado em faculdades, um movimento com pouca conexão com a igreja local, mais focado numa devoção individual, mas que evangelizava alguns ambientes de contextos assim, universitários, né? Por exemplo. Ele é alcançado pela graça de Deus por meio dessa senhora e depois por esse movimento, mas esse movimento não tem uma influência. Esse movimento só foi usado para alcançá-lo pela graça de Deus, mas não tem uma influência sobre a sua vida eclesiástica e devoção pessoal, né? Por ser um movimento sem muita preocupação com a igreja local, a eclesiologia, né? Então ele só se converte ali, mas
não permite que esse movimento exerça uma influência maior em sua vida, em sua peregrinação pessoal. Ao professar a fé cristã, Henry percebeu que foi chamado para o ministério cristão e foi estudar no Eton College, como eu falei, o centro de propagação intelectual do evangelicalismo, onde ele foi tutelado pelo professor Gordon Clark, um filósofo presbiteriano que o influenciou a aderir à fé reformada. E, posteriormente, então, após a sua formação no Eton College, ele foi para o Seminário Batista do Norte, nos Estados Unidos, onde, após sua formação a nível de doutoramento, ele foi ordenado pastor batista na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Então, ele, depois desse doutorado em teologia, ele faz um doutorado em filosofia. É um homem de bastante estudo. E ele inicia uma carreira docência, uma carreira na docência teológica, uma carreira docente forte. E em 1956, ele, se valendo de sua experiência, lembra que eu acabei de falar que ele era um jornalista prodígio, então ele funda o periódico Christianity Today, Cristianismo Hoje, sendo um veículo de propagação do evangelicalismo de forma jornalística. E essa revista, esse periódico, essa revista, ela vem a ser um contraponto de um jornal, uma revista chamada Centurião Cristão, alguma coisa assim, que apesar do nome tem um viés totalmente pautado e voltado para a teologia liberal. Ele foi presidente de sociedades teológicas evangélicas e ele então vem ser um teólogo bastante relevante na segunda metade do século XX e talvez podemos arriscar que talvez ele tenha sido o maior teólogo norte-americano na segunda metade do século XX. Ok? O Carl Henry, curiosamente, a título de curiosidade, não curiosamente, ele amava a igreja, mas a título de curiosidade, ele termina sua peregrinação pessoal, antes de ir para a glória eterna, como membro da Capitol Hill Baptist Church, a Igreja Batista de Capitol Hill, pastoreada pelo pastor Mark Dever, também professor aqui do Cursos Fiel, tem influenciado muitas igrejas com seu nobre ministério material chamado 9 Marcas. 9 Marcas de uma igreja saudável. Onde Henry, então, naquela congregação, ele cooperou com o ensino, pregando, ensinando na escola dominical, também edificando aquela congregação com a sua bagagem teológica firme e robusta. Então, Henry, um pouco aqui do pensamento, né, influenciado por Gordon Clark, o filósofo presbiteriano que o tutelou, Henry tem em sua ênfase o uso da razão para glorificar a Deus. Não é a razão autônoma do iluminismo, mas é uma razão que é utilizada para a glória de Deus, sem, contudo, cair no racionalismo. Aí sim, os iluministas. Ele transitou entre a teologia sistemática e a apologética, a disciplina de defesa da fé, decidindo não escrever a sua teologia sistemática, mas a se manter na doutrina da revelação e defendê-la para lutar pela fé cristã no ambiente da teologia contemporânea. Então ele decide não produzir uma teologia dogmática, uma sistemática sua, mas ele escreve a sua obra magna, Deus, a Revelação e Autoridade, em 6 volumes, e nessa obra ele advogou o chamado escrituralismo,
que vem a ser isso? A autoridade das Escrituras como um eixo epistemológico para o uso da razão, ou seja, a razão ela deve ser sim desenvolvida, porque nos foi dada por Deus, mas essa razão ela está cativa às Escrituras sagradas como revelação de Deus autoritativa para a humanidade, né? Então, veja a diferença dele para os teólogos contemporâneos. Ele produz a sua reflexão teológica intelectual totalmente cativo e submisso às Escrituras Sagradas em sua autoridade, como revelação de Deus. Então veja o que ele escreve. Abre aspas, uma citação dele. O fiel cristão conhece com segurança os seus postulados e crenças controladas não estão fundados em conjectura, mas ancorados na autoexistência e autorrevelação do Deus Trino. O cristão sabe ser Deus a fonte de toda a verdade de que Deus pensa e diz. Ou parafraseando seus livros, Deus ele age e fala por meio da sua revelação escrita, a Bíblia, a palavra de Deus. O cristianismo nunca ficou desconcertado com a centralidade do Logos na Trindade. O Logos e a sabedoria são intrínsecos à divindade. O cristão reafirma que seus axiomas são pressupostos fundamentais de todo pensamento e ser. Eles são básicos à estrutura noética humana. O cristão conhece que é apenas pela graça divina que ele, com fé, participa das realidades epistêmicas e ônticas declaradas pela herança bíblica. Carl Henry, O Resgate da Fé Cristã, editora Monergismo, página 60 e 61. Então, apesar de advogar o uso da razão na defesa da fé, Henry não era um racionalista. Ele seguia a escola apologética do pressuposicionalismo, onde a fé no Deus Trino, que se revela, é o pressuposto para tanto o entendimento da Bíblia Sagrada, como também para a interpretação da realidade criada. E o pressuposicionalismo já foi falado no segundo módulo, no segundo bloco desse curso. Agora, a título de curiosidade, Carl Henry, que viajava por vários países pelo mundo todo, por exemplo, a Europa, a Ásia e até a Oceania, ensinando teologia, Carl Henry, ele veio ao Brasil, um teólogo relativamente pouco conhecido entre nós hoje, mas ele veio ao Brasil em 1973. Até essas palestras que ele ministrou estão publicadas, foram partes aí desse livro, a Deus, Revelação e Autoridade, o Deus que fala e age, em 6 volumes. Né? Então, 1973, 50 anos atrás, ele veio ao Brasil, onde ele palestrou em seminários batistas, seminários da denominação batista no Rio de Janeiro, na capital, também São Paulo, capital, e no Recife, a capital de Pernambuco. Então ele vem palestrar aqui no Brasil. Seu primeiro livro em português, ele foi publicado, curiosamente, apesar dele ser pouco conhecido, hoje sim, ele já tem alguns livros publicados em língua portuguesa, mas o primeiro livro foi publicado em português pela falecida editora Juérpio, a editora da denominação batista, no século passado. Foi publicado em português com a tradução de A. Ben Oliver, missionário americano,
e o pastor e professor Roque Monteiro de Andrade, que foi um notável docente teológico de tradição batista no município do Rio, como também aqui no estado de São Paulo, fundando até seminários batistas aqui. Então, o nome do livro é Fronteiras na Teologia Moderna, uma crítica das correntes tendências teológicas, ele está falando de teologia contemporânea, e Fronteiras na Teologia Moderna é um livro originalmente da década de 60. Ele escreveu esse livro em 1969 e ele pela Moody Press e foi publicado no Brasil em 1971 pela Juerp. Eu tenho um exemplar em mãos, o assinante pode vê-lo em minhas mãos. Esse livro é de 1971, né, do Dr. Carl Henry. É um livro antigo, uma relíquia, né, e mostrando aqui só a título de curiosidade acerca do autor, o qual nós estamos estudando aqui. A sua contribuição à fé evangélica foi para além da sua tradição denominacional, sendo o maior teólogo norte-americano no pós-guerra e final do século XX. Ok? Então, caminhando para nosso encerramento, falar aqui do movimento evangelical. O evangelicalismo, dentro de seu escopo, apresenta 4 princípios imprescindíveis para a fé evangélica, a saber, primeiro, o Deus unitrino se revela nas escrituras sagradas inerrantes e infalíveis. Ou seja, o primeiro princípio é a autoridade das escrituras sagradas como revelação de Deus. Se Deus se revela nas escrituras, as escrituras exercem um papel autoritativo para nós. A autoridade das escrituras, princípio 1. Princípio 2. A singularidade de Jesus Cristo em sua pessoa, obediência perfeita e morte substitutiva na cruz para a salvação de pecadores. Ou, resumindo, a singularidade de Jesus na salvação de pecadores. Ou o brado, só Jesus Cristo salva pecadores. Né? De que ele salva? Do pecado. Terceiro, a necessidade urgente de conversão, a fé e o arrependimento. Então, temos a autoridade das Escrituras, princípio 1, a singularidade de Cristo, princípio 2, o princípio 3 é a chamada à conversão, a fé, a confiança de que só Jesus nos salva na sua vida e morte de cruz, como também o arrependimento dos nossos pecados. A chamada urgente de conversão é o terceiro princípio. E quarto princípio, a urgência do evangelicalismo, ou seja, o engajamento cultural como chamado para servir na criação. Ser sal na terra, ser luz no mundo, conforme já falamos, é o quarto princípio. Né? Não nos separamos da criação, nos separamos do mundo, enquanto valores hostis a Deus e à fé cristã. Mas nos engajamos na criação, sim, como chamado para ser sal na terra e luz no mundo. Esse é o quarto princípio do evangelicalismo, o engajamento cultural. Né? Chamados para servir na cultura. Lembrando também que o evangelicalismo, ele é matizado, ele tem matizes. Até saiu um livro, agora aqui alguns anos atrás, no Brasil, falando sobre, por exemplo, 3 tipos de evangelicalismo. Evangelicalismo confessional, né, mais alinhado aí até com a ressurgência da tradição reformada e até movimentos centrados no evangelho. Alguns chamam um evangelicalismo mais genérico, né? A afirmação ali da base de salvação como fronteira e também há o movimento chamado de pós-conservador, né? São teólogos que afirmam a fé no evangelho, mas que têm algumas aí
dificuldades com algumas questões colocadas no século XX. Não vou aqui exercer um juízo, não vou ter tempo para isso, né? Mas teve teólogos do movimento evangelical que, infelizmente, tendencionaram para o chamado teísmo aberto, teologia relacional. Claro que isso é repudiado pelo movimento. Se a Escritura é autoridade e ela afirma a soberania de Deus, portanto, Deus é soberano, ele é bom. Então, isso aí significa uma ruptura, né? Então, ele não é um movimento uníssono, é isso que eu quero afirmar aqui. Tá? Agora, à guisa de conclusão, o evangelicalismo, tal qual apresentado aqui no início do movimento, no século XX, ou o neo-evangelicalismo, como prefira chamar, se mostra a opção teológica fiel e mais saudável na teologia contemporânea, se mantendo cativo às escrituras sagradas, como revelação autoritativa de Deus, e ao mesmo tempo mostrando a sua pujança e relevância cultural. Com isso, percebemos que a autoridade das Escrituras é fundamental no fazer teológico, na devoção pessoal, na vida comunitária e no serviço ao reino de Deus. Toda a edificação está envolvida no uso de seu lugar de autoridade ou fora dele, né? Perder de vista a autoridade das Escrituras é construir a teologia em fundamentos frágeis. Tendo em vista a construção será feita, tendo em vista a autoridade das Escrituras, a construção será feita em fundamentos sólidos. Seja na modernidade ou na pós-modernidade, com todas as suas indagações filosóficas, Deus não está em silêncio. Deus, ele age e Deus, ele fala. Ele continua falando por meio de sua revelação escrita e autoritativa nas Sagradas Escrituras. Textos esses acessados por milhares de cristãos pelo mundo todo, como também texto esse sendo proclamado domingo após domingo por pastores fiéis também no mundo todo. Deus, ele continua agindo. Deus não está em silêncio, ele continua falando, porque ele se revela por meio das Escrituras autoritativas. Então, Deus, ele fala e Deus, ele age. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, que esse curso tenha sido proveitoso para a sua instrução e que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do Ensino Fiel. Não se esqueça de avaliar ou curtir este episódio e de compartilhar também com outros irmãos. Até a próxima, que Deus te abençoe.